Pessoal, abram a Bíblia em Provérbios capítulo 13. Provérbios capítulo 13. Versículo 11. O livro da sabedoria. Provérbios capítulo 13, versículo 11. O tema de hoje é geração tigrinho, o vício que virou epidemia. Todos acharam? Amém. Então vou ler. Provérbios capítulo 13, versículo 11. Diz assim: os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Vou ler de novo. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Amém? Coloque a mão no coração e feche os seus olhos. Querido Deus eterno Pai, que o Senhor possa nos dar sabedoria através da Tua palavra. Venha nos ensinar. Que o Espírito Santo seja o professor nessa noite. Que eu seja apenas os lábios, o corpo que Ele irá usar para transmitir a sua mensagem. Tudo aquilo que o Senhor transmitiu no meu coração, Pai, eu quero compartilhar através da sua permissão com toda a comunidade da fé. Que o Senhor possa nos encher de sabedoria, de conhecimento, expandir as fronteiras, Senhor, do nosso saber, através dessa mensagem. Que pessoas aqui que talvez tenham inclinações, Pai, a jogos e apostas, possam ser salvas e libertas pelo conhecimento da verdade, pois a palavra nos ensina: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E que aqueles que possuem amigos assim, Pai, que possam aprender o suficiente para orientá-los, para ajudá-los e para salvá-los. Em nome de Jesus, amém. Bom, quem é a geração tigrinho? Geração tigrinho, eu estava vendo uma palestra não, na verdade um documentário. Eu tenho um plano de assinatura daquele cara lá, o Primo Rico, que ensina sobre investimentos, como aplicar dinheiro e tal. E eu comprei o plano de assinatura anual e lá tem vários documentários. E um dos documentários que eu achei muito legal, ele se chama isso, Geração Tigrinho, o vício que virou epidemia. Como muitas pessoas têm acreditado nessa ilusão do dinheiro fácil e rápido e entrado em apostas. E muitas pessoas têm ido à falência por causa disso. Tem pessoas desviando dinheiro da família, do comer, para apostar. Tem pessoas que estão torrando salários em um dia. Recebe o salário mínimo, ali no 5º dia útil, com 30 minutos já apostou o dinheiro todo. E tem muitas pessoas, sejam homens ou mulheres, adolescentes, pessoas mais velhas, estão entrando nesse mundo aí de apostas, e que é muito fácil, né? Através de celular você acessa esse mundo aí, essa plataforma. Só que quando eu vi esse documentário, eu falei, poxa, legal, é um tema interessante, porque eu sei de pessoas da minha família, eu sei de pessoas que são amigos, pessoas próximas, que têm esse problema. Então, por que não falar? Né? Então, o diagnóstico seria esse. Quem é a geração tigrinho? São pessoas imediatistas, pessoas que não têm paciência. Elas querem ganhar rápido, para ontem, recuperar todo o tempo que ela perdeu hoje. E por isso que é a geração dos atalhos. Para quem ir na academia e ficar forte? Se aplica o anabolizante. Então você aplica, fica forte, marombado, e não precisa de fazer tanto esforço na academia. Ou seja, aquela geração que não quer enfrentar o processo, ela quer pular etapas. Por isso ela usa os atalhos. Para que tirar carteira? Você chega, dá o cafezinho, guarda, pronto, passou. Geração tigrinho. Porque não suporta processos. A geração tigrinho é aquela que quer colher sem plantar, né? Quer colher sem plantar, ou seja,
quer usufruir, desfrutar, mas não quer envolver durante o processo. Quer ganhar dinheiro sem trabalhar. O trabalho, ele é justo, enobrece o homem, enobrece também a mulher, forja o nosso caráter, e aí é muito importante para o nosso desenvolvimento psicossocial. E toda vez quando eu quero pular essa etapa, eu estou perdendo um processo de amadurecimento importantíssimo para a minha vida. E ter resultado sem processo. Eu lembro de um personagem da Bíblia, que é a parábola do filho pródigo, que ele foi esse homem, né? Esse homem tigrinho, esse ser humano, que queria dinheiro fácil. Falou, me dá a parte da minha herança. O pai nem tinha morrido, já estava pedindo herança, né? Herança com o pai vivo. Estava solicitando a parte dele. Como ele ganhou um dinheiro sem ter processo, sem se envolver, sem ter labutado, né? Trabalhado duro para ter, ele não sabia como gastar. Então, a única coisa que ele poderia fazer com toda aquela grana era o quê? Financiar as loucuras da sua alma. E é isso, um dinheiro na sua vida sem propósito, ele toma os rumos do seu coração. E se tiver muita loucura lá, meu amigo, você vai torrar esse dinheiro com muita loucura. Por isso que geração tigrinha é essa geração que é um pouco rasa, é imediatista, não suporta o processo, quer pular etapa, quer pegar atalhos, quer tudo para ontem. Mas tudo tem um início, um meio e o fim. Sabe qual foi o primeiro ser a propor um atalho na história da humanidade? Foi a serpente. Ela falou, tem uma forma de vocês se tornarem deuses. É só comer do fruto. Aí vocês vão ser parecidos com Deus. Só que para a gente ser parecido com Deus, a única coisa que a gente precisa é fazer o quê? Obedecer. Porque aí a gente vai estar trazendo em nós a imagem do Deus vivo, através da nossa obediência. Só que obedecer dói. Obedecer tem sacrifício, obedecer é difícil, então é melhor a gente pular essa etapa. Não tem um outro caminho? Aí a serpente ofereceu. Tem um atalho aqui. Só se você comer desse fruto, ou seja, um ato de desobediência, porque tinha a árvore da vida, a árvore geral, né, que continha todos os frutos e tudo, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual a árvore que eles não podiam tocar? A do conhecimento do bem e do mal. E foi a proposta da serpente. Para que você pegar esse caminho aqui, vira direita aqui nesse bequinho que você corta e você chega lá bem mais rápido. Então, o primeiro ser, a primeira entidade que propôs um atalho foi a serpente. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque a gente leu aqui em Provérbios, olha que interessante. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Mas o que se ajunta à força do trabalho terá aumento. Porque quem trabalha para ter, valoriza o que tem. Você tem uma história com dinheiro. E um amigo meu, né, Léo, que gosta de dinheiro, ele gosta de fazer chácara, vender e tal. É um homem muito próximo. Ele fala, olha, Mateus, dinheiro não aceita desaforo. E é verdade. As pessoas têm desaforado o dinheiro como? Gastando de qualquer forma. Gastando com aquilo que não é pão. Gastando para financiar os prazeres da carne. Gastando para financiar as loucuras da alma. Então, por isso que é importante falar sobre essa geração tigrinho. E ela está no meio de nós. Nós fazemos parte dessa geração. Muitas das vezes somos egoístas, somos imediatistas, queremos tudo para ontem. E por isso que a gente tem que identificar isso em nós e fugir disso. E Mateus, por que falar desse tema? Porque hoje eu estava fazendo um estudo que 11 milhões de brasileiros possuem sintomas de dependência de apostas. Isso representa 5% da população do Brasil. Isso quer dizer que se tem 100 pessoas na igreja,
possivelmente 5 podem ter esse problema. O transtorno do apostador, essa dependência de apostas. Ah, Matheus, por que você fala isso? Porque a igreja é um recorte da sociedade. Se tem pessoas viciadas em apostas na sociedade, como a igreja é um recorte da sociedade, a igreja vai ter pessoas também que têm problemas com apostas. Se tem gays, lésbicas no mundo, a igreja, que é um recorte da sociedade, vai ter também gays, lésbicas entre nós. Só que como são assuntos que não são falados, todo mundo vai varrendo a poeira debaixo do tapete, vai se escondendo, se camuflando entre nós. Então é importante a gente tocar nesses assuntos para ajudar esses irmãos que às vezes estão escondidos, está aqui, ó, do meu lado, ou pode ser até eu, ou pode ser você, ou pode ser quem está do seu lado. Olha aí para o seu lado, estatala os olhos. Então, tem 11 milhões de brasileiros que possuem sintomas de dependência de aposta. Então, isso é um recorte de 5% da sociedade. Então, se a igreja tem 100 pessoas, pode ser que 5% dessas 100, que é 5 pessoas, podem ter esse problema também. É possível. E uma coisa também interessante, que 1 a cada 4 pessoas já apostaram nessas plataformas aí, bets, né, que é a aposta esportiva. Ou seja, a gente sabe que se dividir a população do Brasil pela quantidade de casas, daria mais ou menos 3 pessoas por casa. Então, se na sua casa, que tem 3 pessoas, não tem uma pessoa que se envolveu a aposta, possivelmente a casa do vizinho vai ter. Isso quer dizer que se não é você, pode ser quem está do seu lado. Então, por isso que é muito importante falar. E mais importante, porque atinge a geração Z. Geração Z eu anotei aqui para não esquecer, ó. São pessoas de 16 a 28 anos. Quem tem aqui entre 16 e 28 anos, levanta a mão. Tá vendo? É o público que eu trabalho. Por isso que é importante falar desse assunto. Que está no meio da gente. E o pessoal velho acha que está isento, mas tem muita gente velha apostando aposentadoria, viu? Fique esperto, estou de olho em vocês. Então, a pergunta é, aí eu quero fazer uma pergunta para todos aqui. Você se considera uma pessoa de sorte ou uma pessoa de azar? Jeremias, você se considera uma pessoa azarenta ou sortuda? Sortuda? Você, minha irmã, azarenta ou sortuda? Isso, sortuda. Quem se considera azarenta aqui? Aí já temos uma. Olha só, o que é uma pessoa de sorte e uma pessoa de azar? Uma pessoa de sorte é aquela pessoa que geralmente a soma de acontecimentos na vida dela são mais bons do que maus, são mais positivos do que negativos. Então a pessoa chega à conclusão, eu sou uma pessoa de sorte. Porque os acasos, que são aquelas situações inesperadas que te atingem, são mais positivos do que negativos. E a pessoa que se considera azarada, o que ela fala? Poxa, acontece tanta coisa ruim na minha vida, tanta coisa... que eu acordei com... como é que é? Com o pé direito ou com o pé esquerdo, né? Acordei com o pé esquerdo. Porque a pessoa se considera uma pessoa infortunada, com má sorte. Ou seja, azarenta. Mas, quando eu fiz essa pergunta a vocês, eu queria induzir vocês ao erro. Por quê? Nossa, Matheus, você é mau em induzir a gente ao erro. Porque nós, como cristãos, não podemos ter uma perspectiva supersticiosa. E acreditar em sorte e acreditar em azar é uma perspectiva supersticiosa. Porque quando a gente vai ler nas Escrituras Sagradas, não existe sorte e nem azar. É uma questão mais semântica do que realidade. Então, quando a gente vai estudar, para eu libertar vocês dessa questão da superstição, eu tenho 3 teorias que eu acho interessante, eu vou compartilhar com vocês. Não necessariamente essas teorias vão explicar tudo o que acontece nas suas vidas, viu? Porque senão você fala, você falou 3 teorias e está acontecendo isso na minha vida e não bateu. Claro, né?
As teorias não vão explicar tudo, mas vai explicar parte do que acontece na sua vida. A primeira teoria é a teoria do acaso. Abram a Bíblia em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11. Eclesiastes 9:11 diz assim: vi debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. O que Salomão quer explicar aqui? Olha, eu sou um cara vivido. Eu já assisti várias coisas que se passaram debaixo do sol. Do meu palácio, eu já assisti pessoas que eram rápidas, mas não venceram a corrida. Pessoas que eram inteligentes, mais do que as outras, e nem por isso tiveram favor. Pessoas prudentes, mas que nem por isso ficaram ricas. Então, o contraditório pode acontecer. O que ele está explicando aqui? Que no mundo onde existe 8 bilhões de pessoas imperfeitas, uma hora ou outra a imperfeição pode esbarrar em você. Não é porque você é crente que você está imune ao assalto. Não é porque você é cristão que está imune ao sequestro, né? É difícil, pessoal, sequestrar gente pobre igual eu, mas pode acontecer. Não é porque você é cristão que você não pode ser assolado com um dia ruim. Então, a gente tem que entender que a Bíblia deixa claro que não é porque você é inteligente que você vai passar na prova. Não é porque você corre mais rápido que você vai vencer a corrida. Não é porque você fez vários cursos de coaching, de negócios, que você vai ser o cara mais rico. Pode acontecer o contrário, e tudo depende do tempo e do acaso. Tem coisas que não dá para explicar. Então, o que o Salomão está nos ensinando, que existe uma parcela de aleatoriedade. Você é cristão, você vem na igreja e do nada cai um raio. E o raio que caiu atingiu a sua casa. A primeira coisa que você pensa, Deus, que pecado eu cometi? Né? A gente já vai, nossa Deus, será que eu estou cometendo um pecado? Não, coisas assim podem acontecer. O raio acertou sua casa. Não é por isso que Deus está irado com você, não é porque você tem um pecado, não é porque Deus quer tratar com você, e existe tantas leis no universo que uma hora uma trunca com a outra e dá errado. Ah, então Deus está errando? Não. Vivemos num mundo imperfeito, coisas ruins podem acontecer. Talvez você, né? Quantas pessoas, por exemplo, a minha cunhada já teve aquela perda espontânea, né? Quando está grávida. E cristã, temente a Deus, serve ao Senhor, ora, lê a Bíblia. E teve um aborto espontâneo. Ela não provocou aquilo, aconteceu. E ela ficou muito triste. Inclusive questionou a Deus. Por quê? Eu sirvo o Senhor, eu faço. Então tem coisa, gente, que a gente não precisa dar explicação. Simplesmente acontece. Pode ser coisa do organismo, pode ser temperatura, pode ser qualquer outra coisa. Não é porque você pecou, não é porque Deus está de mal de você. Então a gente tem que entender que na vida, coisas ruins podem acontecer com pessoas boas. Porque coisas ruins, quando acontecem com pessoas más, a gente fala, bem feito, tá vendo? Pronto, levou. A gente torce, né? Até para que o mal dê mal para ele, né? Só que quando a coisa ruim atinge uma pessoa boa, a gente fica meio tentando explicar. Pô, Jó, você é um cara que serve a Deus.
Você é um cara que fez isso, você é um cara rico, seus filhos são também, todo mundo da sua casa serve, você foi um cara tal, exemplar. Jó, aconteceu isso com você, aconteceu com Jó. Então tem coisas que tem na Bíblia para nos mostrar que coisas aleatórias atingem. Então, uma das teorias que explica as coisas que acontecem na vida é a teoria do acaso. A segunda teoria é uma teoria que é usada por especialistas aí da terapia e tudo, que é a teoria da permissão. Ela não é bíblica, mas é uma teoria muito interessante que eu acho que ajuda a explicar algumas coisas que acontecem. E, inclusive, eu conversei um tempo atrás com uma jovem e a gente identificou isso na vida dela. O que é a teoria da permissão? É até onde o indivíduo pode ir. É uma autorização interna que ele dá para ele mesmo até onde ele pode ir. Então, ele pode ser ou ele pode não ser. Ele pode ter ou ele pode não ter. Ele pode fazer ou ele pode não fazer. Ou ele pode ir ou ele pode não ir. Quem dá essa autorização interna é ele mesmo. Só que por que ele não se dá ou se dá autorização? Por exemplo, eu nunca posso ser uma médica. Eu, além de preta, sou favelada. Como é que alguém preto favelado vai ser médico? Não tem oportunidade na vida. Nasci em família pobre. Ou seja, a pessoa ela não se dá a permissão de estudar medicina porque ela acredita que não vai conseguir. Porque plantaram na cabeça dela que quem é preto favelado não consegue atingir as coisas. Então ela não se dá a permissão de ser. Uma pessoa que não se dá a permissão de ter. O quê? Aquele carro? Fala um carro top aí, Gerê. Um BYD, iSong Pro, aquele SUV de 189 mil, cor azul topázio. Quando você liga, o carro parece que nem ligou, porque não faz barulho nenhum. E se acelera aquele bicho, você sente que está andando nas nuvens, ó. Por quê? Aí você fala, eu ter um carro daquele? Não. Olha, eu recebo um salário mínimo, eu nunca vou ter um carro. Ou seja, a pessoa não se dá essa autorização. E são pessoas que elas não conseguem ter, não conseguem ser, não conseguem ir e não conseguem fazer, porque lhes faltam permissão delas mesmas. Elas não acreditam nelas. Então, a teoria da permissão é isso. Vou dar 2 exemplos. Geralmente acontece com pessoas que carregam padrões dentro de si. Vou dar um exemplo financeiro. Pessoas que carregam um padrão de escassez. É aquela pessoa que ela tem um chão financeiro e um teto financeiro. Qual que é o chão financeiro dela? Um salário mínimo, 1.621, né? Então ela não pode receber menos de 1.621, porque senão ela passa fome. Mas ela não pode receber mais de 3.000, porque se ela receber mais de 3.000, ela vai lembrar daquele tio dela que recebia muito dinheiro e se corrompeu, perdeu a família, deu tudo errado, envolveu com prostituição, começou a usar droga, as pessoas começaram a crescer o olho. Então a pessoa ela não se dá a permissão de prosperar, porque a prosperidade e o dinheiro está associado a algo negativo. Então esse padrão que ela carrega dentro dela de escassez, quando ela começa a chegar perto dos 3.000, ele puxa a corda. Não, você não pode ir não, Mateus, lembra do seu tio? E quando ela começa a receber menos, aí ele dá corda. Então é um padrão que te puxa e te mantém. Por isso que tem pessoas que são autônomas, que quando ela está recebendo ali entre 1.500 e pouco, tá bom, 2.000, 3.000. Só que se ela receber 4.000, sabe o que acontece? Como o limite financeiro dela é 3.000, acontece alguma coisa ruim para roubar aquele excedente. Aí ela bate o carro. Por que eu fui bater o carro? E engraçado que o conserto do carro, sabe quanto que dá? R$1.000. Porque ela não pode receber mais de 3.000. Ela não se dá essa autorização. Então tem muita coisa ruim que acontece na vida das pessoas porque elas carregam um padrão que aproxima essas coisas para sabotar elas e elas não atingir, porque elas não se dão essa permissão. Um outro exemplo é pessoas... Eu conversei com uma moça um ano atrás, mais ou menos, que ela falava, eu sou a dedo podre da família, eu só arrumo tranqueira, é só homem que não presta que invade a minha vida, né?
é narcisista, é controlador, é ciumento, nego que me bate, que não sei o quê, que tal. Aí eu perguntei, quem da sua família, assim, na época passada, se assimila a muitas pessoas que se arrumou? Aí ela, meu pai. Aí, ou seja, o padrão de figura masculina que ela tinha no lar era o agressor, o que batia, agredia a mãe, tudo tal. Então, o padrão que ela instalou de figura masculina dentro dela foi o abusador, o perseguidor, o ciumento e tudo. Então, o que acontece com essa pessoa? Como a mãe dela suportava e aguentava, quando vem um relacionamento ruim, ela suporta e aguenta. Ela deixa passar. Aí eu virei para ela, sabe por que a vida te traz só homem ruim? Porque você aceita. O dia que você se posicionar e falar, eu não quero mais pessoas ruins da minha vida, a vida começa a te trazer gente que presta. Então, é uma questão de posicionamento. Quando você se posiciona e tem atitudes diferentes, você muda o padrão que está instalado em você. E todas essas coisas ruins que estão acontecendo, não é Deus que está provocando, não é o diabo, é o padrão que está instalado em você que está atraindo. Se tiver, por exemplo, se tiver aqui 1000 pessoas nesse lugar e tiver um agressor, um abusador, é perigoso a pessoa que carrega esse padrão atrair e sentir química por esse abusador e perseguidor. Ou seja, de 1000 pessoas, ela tem 999 chances de errar, ela acerta o abusador. Aí a pessoa, eu sou o dedo podre da família. Não, você carrega um padrão que atrai pessoas negativas para sua vida. Mude o posicionamento, mude a maneira de lidar com as situações, que você vai mudar esse padrão e atrair pessoas novas. Então, aí eu expliquei para ela, então, quando você via seu pai bater na sua mãe, agredir a sua mãe, fazendo tudo aquilo, sabe o que acontecia? O que você fazia? Eu corria e me escondia. Ou seja, você deixava passar, você não fazia nada. Não chamava a polícia, não ligava para o vizinho, não tacava um pedaço de pau na cabeça do seu pai. Não fazia nada. Então, o que acontece na vida dela? Aí o cara bate, agride, abusa, xinga e ela... que ao invés de enfrentar, ela se esconde, ela fica paralisada, ela deixa passar. Aí às vezes leva 2, 3, 5, 10, 20 anos de relacionamento abusivo e a pessoa não entende. Porque está lá instalado, desde o seio familiar, um padrão. Então, a teoria da permissão é justamente essa, que tem pessoas que elas se permitem passar situações porque elas acreditam que não merece. Elas não ampliaram a capacidade de merecimento delas. Porque quando a pessoa se posicionar, não, eu mereço pessoa melhor, eu não quero mais isso não. A vida começa a entregar outras pessoas, a vida começa a entregar pessoas melhores, a vida começa a entregar situações melhores, porque a pessoa o quê? Se posicionou, ok? Então, aí eu dei só 2 exemplos para vocês entenderem a questão da teoria da permissão. E aí tem a teoria também da salvação. A teoria da salvação é quando Deus intervém ou permite com a finalidade de salvar pessoas. Vou dar um exemplo claro. Tem 3 mulheres na Bíblia. Uma chamada Sara, uma chamada Rebeca e a outra chamada Raquel. As 3 sofriam de esterilidade. Elas não poderiam gerar filhos, o que era muito comum na época. E você acha que na época de Raquel, Sara e Rebeca, só tinha as 3 que tinham esterilidade ou tinha mais mulheres? Tinha muito mais. E por que Deus ouviu a oração só das 3? Por que Deus curou só elas e não curou outras? Não. Por causa do propósito divino de salvação da humanidade. Olha quem que essas mulheres geraram. Sara relacionou com Abraão e gerou Isaac, que é o patriarca. Isaac relacionou com Rebeca e gerou Jacó, que é um patriarca. Jacó com Raquel e gerou José, que foi o príncipe governador do Egito. E toda a descendência dessas 3 mulheres geraram a nação de Israel. Aí eu te faço a pergunta, Jesus Cristo, que nasceu lá na frente para salvar toda a humanidade, veio de qual descendência? Então você entende o porquê algumas orações, elas se alinham com a vontade divina de salvação da humanidade? Então faz sentido o porquê Deus permite ou concede.
Não é porque que a Raquel era favorita de Deus, ela tinha um relacionamento tete a tete com Deus, ela entregava mais. Não, o pedido dela se alinhava com os propósitos do reino. Vocês entenderam a diferença? Então, se um dia, aí agora vamos lá, cai um raio e acerta só a casa do Gerê. Que tristeza, hein, Gerê? Misericórdia, ó, faz até o sinal de cruz, 7 credo para lá. Aí vamos lá, na teoria do acaso, pode acontecer, são coisas aleatórias, né? Encheu lá as nuvens, deu uma descarga elétrica e, por coincidência, acertou sua casa. Talvez não tinha um para-raio, não sei. Coisas aleatórias. Na teoria da permissão, Jeremias excedeu o faturamento, não tinha permissão de receber mais, veio o raio, quebrou o telhado para pegar o excedente dele. Né? A gente pode falar dessa forma. E na teoria da salvação, pode ser que o Jeremias tinha um vizinho que era ateu. E quando o raio caiu na casa de Jeremias, o vizinho dele riu. Ah, deu gargalhada, tá vendo? Olha o crente aí, ó. Cadê seu Deus? Só que esse ateu, que era sozinho, não tinha ninguém por ele, começou a ver os irmãos da igreja trazendo telha, os irmãos da igreja trazendo comida, roupa, amando Jeremias. Aí o cara falou assim, eu quero esse Deus que une pessoas. Então talvez aquilo aconteceu para a glória de Deus e para a salvação daquela pessoa que estava do seu lado. Por que não? Se for para a salvação, Deus pode alinhar propósitos e circunstâncias. Eu acredito muito nisso. Então, dentro dessas, a gente tem essas 3 teorias para interpretar as coisas: teoria do acaso, teoria da permissão e a teoria da salvação. Aí eu te falo, você como cristão, é interessante ter uma perspectiva de sorte ou azar? Porque você é um cara de sorte, do nada cai um raio na sua casa, o que você vai pensar? Deus, o que eu fiz de errado? Eu sou um cara sortudo. E se você é um cara que se julga azarado, e acontece um raio, cai na sua cabeça, você fala, eu sou azarado mesmo, acontece. Olha como é que as perspectivas são ruins. Eu prefiro acreditar numa dessas 3 teorias, sabe? Do que ser mais supersticioso. Ah, eu sou sortudo, sou azarento. Então nós, como cristãos, podemos acreditar na teoria da salvação, podemos acreditar na teoria do acaso, que é que ensina Eclesiastes, ou na teoria da permissão. Perguntas. Por que... Voltando à questão das apostas, já que a gente está tratando de sorte ou azar, por que o aplicativo de aposta parece ser bom? Você já parou para pensar? Por que um aplicativo que leva pessoas a apostarem parece ser bom? Por que atrai as pessoas? Talvez as pessoas aqui não têm problema com isso, mas por que as pessoas que têm problema são atraídas por isso? Primeiro, nome. Não é um aplicativo de aposta, você não vai ver lá. É tigrinho. Olha que nome fofo. É coelhinho. É aviator. Olha que nome chique. Ou seja, é o nome de um jogo e não o nome de um aplicativo de apostas. E os designers que construíram esses jogos que faz você apostar, eles criaram um personagem legal, colocaram um contexto bacana, colocam musiquinha, toda vez que você ganha faz uma sonoplastia, um sinal, trim, trim, trim. Aí você fica feliz, porque tudo aquilo te envolve. Aí o que você vai pensar? Poxa, não é uma operação financeira de risco, é só um joguinho. Então todo o design do jogo é construído para fazer você entender que aquilo não é arriscado. Você só está se entretendo. É só um joguinho. E uma coisa interessante, ele ativa o sistema de recompensa do seu cérebro. Eu anotei aqui, porque eu não ia memorizar isso aqui, não. O sistema de recompensa do cérebro é a rede neural, ou seja, a rede de neurônios, que processa sensações de prazer e motivação. Eu não sei se vocês lembram da última mensagem que eu preguei? Que eu até falei, olha, todos nós somos viciados na mesma coisa. Isso. O mesmo vício meu é o vício da Júlia, o mesmo vício da Júlia é o vício de Jeremias, o mesmo vício da Jeremias é do Rafael e vice-versa. Mas, Matheus, todo mundo é viciado na mesma coisa? É. De acordo com a neurociência, somos viciados em picos de dopamina.
as formas que são diferentes. Só que a gente busca a mesma substância, que é a substância do prazer, que ativa o nosso sistema de recompensa cerebral. Então a gente está em busca de prazer imediato e a recompensação e a recompensa barata que ele nos traz. E tem gente que consegue isso através do sexo, tem gente que consegue isso através dos jogos, tem gente que consegue isso através das apostas, tem gente que consegue isso através das drogas. As formas são diferentes, mas o vício é o mesmo. Nós queremos ter aquele alívio temporário, aquela sensação. Então você percebe que o jogo, por te dar a incerteza e a possibilidade de ganho, ativa o seu sistema de recompensa cerebral, logo você quer jogar. E outra coisa, atinge mais o público de 16 a 28 anos. Por quê? Porque é o público que é mais vulnerável. Eu não sei se vocês já estudaram, mas o córtex pré-frontal, ele começa a desenvolver aqui e ele finaliza aqui, ó, nessa região aqui. É a região do cérebro que te faz regular sua emoção e controlar atos impulsivos. Então, pessoas até os 25 anos estão fadadas a terem comportamentos impulsivos. E o jogo pega logo essas pessoas, porque as pessoas veem possibilidades expressivas de ganho e possibilidades expressivas de perda. E logo ativa o sistema de recompensação do jovem e da jovem, né, como eu costumo falar. E o que acontece? Aí essa pessoa começa a apostar. Então, se você vê uma pessoa jovem apostando, não acuse. Não fala, por que você fica perdendo tempo nesse jogo? Infelizmente, a pessoa está à mercê e vulnerável. Vai pegar essas pessoas. E agora, só uma curiosidade interessante. Olha só. A classe D, que é a classe baixa, é aquelas pessoas que recebem de 1.580 a 2.525. 40% dessas pessoas são atingidas por isso. A classe C, que é considerada média baixa, que recebe em média de R$ 3.500 a R$ 8.000, atinge 45% de pessoas da classe C. A questão dos jogos da classe B, que é considerada a classe média alta, que recebe de R$ 8.000 a R$ 26.000 em média, atinge 16%. E a classe A, que é considerada classe alta, atinge 16% também, que são pessoas que recebem acima de R$ 26.000. E olha que curioso, na classe A e B, que atinge 16%, estão as pessoas que investem o seu dinheiro, os investidores. A classe C e D são os apostadores, pessoas que não investem, mas apostam. E olha que curioso, parece que o jogo foi feito para pegar pessoas mais pobres e pessoas mais vulneráveis. Porque a pessoa recebe menos, ela cria a ilusão que pode dar um salto, um giro na vida e ela começa a apostar. E tem algumas pessoas que estudam esses fenômenos, né, da ludopatia, pessoas que têm esse transtorno do apostador, que falam que o jogo foi feito justamente para pegar as pessoas mais pobres. Porque pessoas de classe A e classe B raramente estão jogando, elas estão investindo e trabalhando o seu dinheiro. Olha que curioso. Então, querendo ou não, as pessoas que criaram os jogos, meio que elas estão rindo da cara das pessoas que apostam. Porque eu estava estudando, eu entendi como é que funciona a máquina. Ela tem uma lógica determinística. O que é isso? Ela só deixa você ganhar depois que ela atingiu um faturamento. Então, vamos supor que o ponto começa aqui. Aí ela está ganhando. Quando ela atingiu o limite de faturamento, o que ela faz? Ela perde. Só que o pouco que ela perde e da onde que ela saiu, aí depois ela começa o ganho daqui. E esse gráfico vai indo, aí ela perde um pouco e vai só subindo. Ou seja, a máquina mais ganha do que perde.
É como você jogar dados com uma máquina que detém 5 faces e você só uma. Porque se você jogar dados e você vai apostar lá, o dado tem quantas faces? 6. E você vai apostar o número 5. Você tem uma face, a máquina tem quantas faces? 5. Então a chance de você ganhar é 5-1. Se você jogar 6 partidas, a probabilidade é você ter 5 derrotas e 1 vitória. Aí eu te falo, se em 6 jogos a probabilidade é você perder 5 vezes e ganhar 1, você acha que você vai sair lá mais rico ou zerado? Você vai sair realizado ou pobre? É isso que acontece. Você está jogando com uma máquina que te conhece. Ela controla quanto você ganha e quanto você perde. Só que quem está apostando começa a ficar tão fissurado que começa a enxergar padrões que não existem. Não, eu anotei aqui, eu fiz uma matemática aqui, se chegar nesse horário e eu colocar aqui vai dar certo. Aí a pessoa começa a enxergar padrões onde não existe, porque a mente dela já está distorcida. E vamos lá, agora sinais para identificar um jogador compulsivo. É importante vocês memorizarem isso, porque se tiver alguma pessoa com esses sinais perto de você, pode ser um possível apostador frustrado. Ok? Eu sei que eu falo demais, eu sei que vocês estão cansados, mas eu vou ativar o sistema de recompensa cerebral, viu? Aquele que perseverar até o fim terá um açaí maravilhoso para você tomar, amém? Pode ficar tranquilo. E eu já estou finalizando. Sinais de um jogador compulsivo. Manifesta fisicamente insônia. São pessoas que andam extremamente cansadas. Grau de ansiedade altíssimo. Pessoas que têm episódios depressivos. Não é pessoa que sofre depressão. Pessoas que têm episódios depressivos, viu? Então, se a pessoa perde o namorado, naturalmente a pessoa fica deprimida. Então, ela tem episódios depressivos. Ela não é um potencial de depressão mesmo, que é algo mais sério. Sentimentos de vergonha e culpa. Porque a pessoa, desviou o dinheiro da família. Pegou um dinheiro que não era dele, apostou. Então a pessoa vai sentir vergonha e culpa. E ela começa a mentir e manipular. O Jeremias, presta dinheiro isso só para eu comprar um remédio para minha filha lá? Te pago dia 5. Esse dia 5 é terrível, viu? Nunca chega. Acho que é dia 5 do multiverso, porque nem nesse plano tá. Não, sério. Aí, ou seja, a pessoa fala que vai comprar remédio para a filha. Você fala, ô Ciclano, você nem filho tem, como é que você vai comprar remédio para o seu filho? Porque a pessoa começa a mentir, manipular para ter o dinheiro para jogar, apostar. Ah, Mateus, eu tenho todos esses sintomas, mas eu não sou viciado em jogo. Você pode ser viciado em outra coisa. Por isso que você tem esses sintomas. Agora abra a Bíblia em 1 Timóteo. Vamos lá que a gente já está finalizando. Energia, pelo amor de Deus. O povo começa feliz, aí vai ficando tristinho no final. Faz parte, gente. Nem tudo é legal. Tem que suportar o processo. O que a gente falou? 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 9 ao 10. A gente vai ler esse texto e um outro texto. Ok? 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 9 ao 10. Todos acharam? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 ao 10. Diz assim: Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Então a gente vê aqui que ele está falando o quê? Do dinheiro fácil, rápido e que vem antes da hora. Não é problema algum, através do seu trabalho, você prosperar e enriquecer.
Mas quando você foca somente no dinheiro, a sua atenção no dinheiro, o seu coração no dinheiro, eu quero, essa ambição te leva à perdição, te leva à ruína e pode fazer você vacilar. Olha o que ele diz: muitos caem em tentação, cilada e concupiscência. E aqui não está falando o fato de você ter o dinheiro, está falando do amor ao dinheiro. Aí a gente, para complementar, vai ler Mateus 6:24. Mateus 6:24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por que ele fala que você não pode servir a Deus e a riqueza? Ele está colocando a riqueza aqui ao nível de Deus. E a gente sabe que a entidade se chama Mamon, o Deus do poder, da riqueza. E ele coloca a riqueza a nível de Deus, porque tudo aquilo que você devota a sua atenção, coloca o seu coração, aonde está seu coração está a sua riqueza. Então, toda vez quando você coloca a riqueza, os ganhos, os bens, na devoção total e o seu coração nessas coisas, isso se torna um alvo de idolatria, porque idolatrar é devotar tempo, atenção, energia. Então, o dinheiro, para quem aposta, se torna nível Deus. É uma idolatria do apostador. Ele quer ganhar para recuperar as perdas. Ele começa a perseguir as perdas, tentando recuperar o prejuízo que ele teve. Porque essa pessoa está idolatrando o dinheiro. E não tem como agradar a dois senhores. Não há problema algum, como eu disse, você trabalhar, prosperar e enriquecer. Mas o que a gente leu lá no início? O dinheiro ganho às pressas, diminui. O dinheiro fácil, diminui. O dinheiro rápido, diminui. O dinheiro que você emprega esforço e trabalho, esse aumentará. Então, quando você prospera através do seu trabalho, através do seu esforço e se enriquece, Deus faz questão de enriquecer um servo dele. Porque Deus pode usar a riqueza deste servo para abençoar outras pessoas. Mas agora, quando o seu foco é só dinheiro, você passa por cima das pessoas por causa de dinheiro, o dinheiro se tornou um alvo de idolatria, se tornou um Deus na sua vida, porque você dedica tempo, você dedica atenção, você sacrifica a família, você sacrifica a igreja, você sacrifica a sua vida espiritual para tê-lo. Então, se tornou um alvo de idolatria na sua vida. Então, tome cuidado para você não cair na tentação de querer dinheiro fácil, rápido e antes do tempo. Aconteceu com o filho pródigo. Pegou o dinheiro fácil, rápido e antes do tempo, torrou tudo. Financiou as loucuras da sua alma e depois voltou lá. Igual aquela figurinha daquele pombinho que anda assim. Você já viu? Voltou triste, pobre de maré desci, né, como o pessoal fala, e pedindo: pai, pelo menos me trate como um dos seus servos, porque eu sei que eles estão melhores do que eu. É um dinheiro que o levou à ruína. Então, o dinheiro pode ser bênção na nossa vida, mas pode se tornar uma grande maldição quando ele toma os caminhos do nosso coração. Então, se o mundo fala, não negue a você, Jesus fala, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Se o mundo fala, não, faça isso, foque em ganhar dinheiro, faça aquilo, faça outro. Jesus fala, busque primeiro o reino de Deus. Se o mundo fala, não, você tem que curtir, ter uma vida prazerosa, você fala, aquele que perder a sua vida aqui, a encontrará. Então você percebe que os conselhos da Bíblia são totalmente diferentes do que o mundo nos oferece. E do que adianta ter o bolso cheio, mas a alma vazia? Não adianta.
Feche os olhos, coloca a mão no coração. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pelo aprendizado. Que isso não entre nos meus ouvidos e saia no outro dia, mas que isso possa germinar como uma semente que caiu em terra boa e que produz 30, 60, 90, 100 vezes mais. Que essa mensagem ganhe raízes no meu coração, para que eu possa semear ela no coração dos meus amigos, coração de pessoas que precisam. Muito obrigado, Deus, por todas as coisas. Eu entrego a minha vida, a vida da comunidade em Tuas mãos, hoje e sempre. Amém. E antes da gente finalizar, eu gostaria só de dar algumas dicas que você pode ensinar. Se você vê um amigo que tem problemas com apóstolos, alguém da família, você pode indicar alguns caminhos. Primeiro, discipule, ore, ajude, auxilie. Mas alguém já ouviu falar do Meu SUS Digital? Olha que interessante. O Hospital Sírio-Libanês fez uma parceria com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, e separou especialistas da área de saúde que ajudam a tratar pessoas que têm a ludopatia. São 13 sessões online, gratuitas, de 45 minutos, que a pessoa pode ter com profissionais especialistas nessa área. Então, se tem pessoas que sofrem disso, elas podem conversar com profissionais da sua casa. Sigilo total. Só ligar o aplicativo e entrar lá no Meu SUS Digital. Tem um mini aplicativo lá, onde você acessa. Você tem problemas com apóstolos? Você clica assim, faz um teste. Dependendo do nível que eles te classificar, você já inicia o tratamento. Olha que legal, né? É um recurso que está aí para auxiliar pessoas que têm essa dificuldade. Uma outra coisa também, que a maioria das pessoas que têm transtornos de apostas, elas não conseguem abrir mão do vício, porque quando elas desinstalam o aplicativo, sabe o que acontece? Ela entra no YouTube para pesquisar lá, Louvor da Juventude CBB, Juventude Diplomacy. Aí aparece do lado a propaganda do Tigrinho. Ei, você acabou de ganhar R$500 em bônus, volte a apostar, isso aqui, seja feliz. Aí a pessoa, eu ganhei R$500 de bônus, eu posso tentar recuperar aquele valor que eu perdi. Aí ela instala o aplicativo de novo. Ou seja, o algoritmo persegue essa pessoa onde navega na internet. Aí o Ministério da Fazenda fez uma plataforma onde você cadastra o seu CPF, e quando você cadastra o seu CPF, você se autobloqueia. Toda vez que você entrar em alguma plataforma de aposta, não vai aparecer nada para você. Você vai ser bloqueado de lá. Então, você está se tratando. É a mesma coisa de um cachaceiro. Eu não posso passar em frente ao boteco, senão eu entro lá para tomar um goró. Ou seja, é a mesma forma. A pessoa que tem problema com apostas, ela vai ser bloqueada desses sites de aposta. E o melhor de tudo, onde ela navegar, não vai aparecer nenhuma publicidade de aposta perseguindo ela. Ela se exclui de tudo, então a chance dela conseguir vencer o vício é maior. E eu não sabia, eu achei até engraçado, mas existe também o Apostadores Anônimos, você acredita? Igual o Alcoólicos Anônimos, eles têm os 12 passos, tudo. Você pode pesquisar na internet que deve ter um grupo no bairro, alguma coisa assim, onde pessoas compartilham suas experiências e dificuldades de vícios. Então, tem esses 3 caminhos que hoje a sociedade nos fornece para ajudar pessoas que têm transtorno de apostas. O primeiro é o SUS Digital, onde tem 13 sessões gratuitas. O segundo é o autobloqueio que a pessoa se dá para ela não ser perseguida por publicidade de aposta. E o terceiro é esse grupo de apoio que a pessoa pode se vincular para auxiliar e ajudar ela durante a jornada. Beleza? Então, se você sabe de pessoas assim, você pode dar o caminho para elas se libertarem. Amém?